Fala, tropa! Já pediu a forneria original? Não! Os melhores recheios e as pizzas mais recheadas você encontra aqui. Link na descrição. Vral! Por outro lado, palavras de Marcos Braz, né? Que, como é que ele falou? Que ele acredita na absorção, que os exames foram feitos e tudo mais, mas... Posso falar o que... O que ele disse mais? É o mínimo que tinha que ter falado, porque, na verdade... Que ele poderia ter facilitado a situação. O Braz falou isso. E pra gente ficar assim na... Eu pelo menos, ficaria só... Era uma coisa que cabia a direção evitar também, né? Sim. Porque falar não faça é um funcionário seu, então você... Por exemplo, a notícia... valeu, não, chega de show, vamos lá fazer um xixizinho. A notícia de que o Gabigol teria sido instruído pelo departamento médico do Flamengo a só fazer o exame depois, ela só chega de noite... Quem fala é o Caio, né? No Caio, no Boleiragem, e aí depois o pessoal do GE confirma a matéria. Então, assim, essa notícia é fundamental pra gente dar uma analisada no caso. Porque, assim, Pitis à parte, ele tá sendo orientado pelo Departamento Médico do Flamengo a só fazer, porque ele já teria iniciado o processo de aquecimento pro treinamento. Então, assim, essa notícia... Aí o que ficaria de revelia ela muda... entregar o pote aberto. Ela muda o cenário completamente, porque a primeira notícia é: apenas o Gabigol dos 30 jogadores do elenco do Flamengo não fez o teste. No horário estipulado. Mas o Gabigol já teria... Então, mas uma situação curiosa... Iniciado aquecimento. Situação curiosa é a seguinte, pra mim isso não... A gente já falou aqui, nem era notícia pra gente comentar isso aqui, mas a partir de uma declaração que fala que ele poderia ter facilitado a parada... Acho que ele é culpado. Aí vira... Ele é o culpado. Porque mesmo que o Landim dá uma declaração parecida também. Porque mesmo que o departamento médico tenha orientado pra fazer depois, o que parece que tá lá na reclamação que eles consideram tentativa de fraude, entregar o pote aberto, dificultar que o cara lá manje, lá fique manjando, que tem que manjar. Eu já fiz exame de doping, tem que manjar. E mesmo que seja difícil, tu ficar ali, ó. A frase tem que manjar é muito boa. O cara tem que ficar ali, então... Ele pode ter sido mesmo liberado, ó. Ele foi instruído a fazer depois. Mas, quando foi fazer, teve esses ataques que a gente olha o Gabigol... O Gabigol tem esse que perfil fica mesmo. aparecendo pela declaração do Braz é que ele foi... Deu uma chilicada. Deu uma chilicada. Caralho, eu tô aqui, mas olha só, aí tem um Acho negócio... que é muito nessa... eu concordo com... saco. Eu concordo contigo. Sou Gabigol, cara. Eu concordo contigo. Deixa eu saber, não é nada não, deixa eu fazer aqui. Não, tem que olhar, não. Eu concordo contigo e vou além. Quando o Flamengo fez a pré-temporada nos Estados Unidos, o Landim fala sobre a renovação do Gabigol, o processo de renovação. E ele dá uma declaração de tipo assim, tá na mão dele, vai depender dele e tal. E novamente o Landim agora, quando o próprio Braz, o Landim, quando são perguntados sobre o processo de renovação, eles dão meio que, tipo assim, vai depender dele também. Então assim, já não é a primeira vez... Que aí, nesse caso, foi a primeira vez em relação ao doping. Mas já não é a primeira vez que os diretores do Flamengo, no caso o Braz e o Landim, que é o presidente, que eles tratam o Gabigol com uma certa cobrança pública. Que não é vista com ninguém. Não é vista com ninguém. Então, assim, eu creio, assim, não tenho nenhuma informação sobre, mas suspeito que nos bastidores a relação não é... O Gabriel não é fácil. Assim, o Gabriel não é fácil e assim... Já brigou publicamente com o Marcos Braz mesmo. Eu já não tô falando nem sobre fazendo juízo de valor de quem tá certo e quem tá errado. Eu acho que, por exemplo, é muito perigoso pelo caso, não se o Gabigol ficar puto, nada disso. Mas, por exemplo, pra diretores do Flamengo virem a público com esse viés, sabe? De cobrança. Por exemplo, esse viés... Por exemplo, qual é a necessidade do Marcos Braz falar que o Gabigol... Externar. Você não precisa externar. Ele poderia não externar. Será que a preocupação por não ser paternalista? Não creio que seja essa preocupação agora. Nunca foi o modus operandi. O modus operandi do Flamengo nunca foi externar. A questão de externar é a cobrança. Nunca foi externar. Ele deixar claro pra torcida, ele também poderia... Mas é porque também ele externa tudo, né? Apesar de merecer a absolvição. Aquela situação toda do Sampaoli, em algum momento a diretoria do Flamengo externou? Pelo contrário, ela blindou. Ela sempre... o modus operandi da diretoria do Flamengo, desde que entrou, sempre foi blindar. Mas o Sampaoli não falava no microfone. Seja na crise de Vitor Pereira, do Paulo Souza, a diretoria do Flamengo blindava. Não existia reclamação pública. Pelo contrário. O Landim foi muito cobrado por ser paternalista e
ter criticado o Eduardo Bandeira pelo mesmo motivo. Isso é simples, cara. Tá claro. É coisa que a gente... se você não quiser, não vê pela idolatria que tem. O Gabigol não é uma pessoa fácil, pô. Sim. Isso é claro. Isso é notório. A gente também sabe, né? E uma coisa que o Mauro fala, então... eu concordo bastante, sim. O que o Zico não fez, ninguém pode fazer no Flamengo. O que o Zico não aprontou, o que o Zico não exigiu, o que o Zico não bateu pezinho, o que o Zico não fez pirraça, ninguém pode fazer, irmão. O cara é o maior. O cara fez o time mudar de patamar. O cara fez o time arrecadar muito mais. O cara mudou a história do time. E ele falava, a única diferença que eu tenho pros outros 10, 11, 40 do grupo é o salário. Porque eu ganho mais. E além disso, usa isso pra botar a culpa nele. E além disso, se eu for renovar o salário, se eu fizer um bom contrato, automaticamente o contrato dos meus companheiros vão ser melhores também. Claro. Então, assim, tem umas paradas ali que eu acho que, porra, dava. Cara, eu sou louco pelo Gabigol, mas tem coisas que ele podia facilitar mesmo. Esse lance do doping foi um teste surpresa. Eu imagino que ele nunca tenha feito surpresa, então ter ficado pelo momento que chegou. Pelo que a gente imagina eu não conheço o Gabigol ao vivo, nem nunca passei 1 minuto do lado dele. Mas, pelo que a gente acompanha e tem, assim, de ver, ele parece ser um cara meio, assim, não é muito fácil. Aí, foi apresentado pra ele. Isso aqui. Exatamente. Felipe Luiz falou que ficou 3 meses sem falar com ele. Exatamente. Ele mesmo falou no Podpah. Só o Felipe Luiz também. O próprio Gabigol contou no Podpah que ficou 3 meses por exemplo, sem se falar com o Bruno Henrique. Por exemplo, a torcida do Flamengo ficou extremamente chateada quando ele foi lá no Dorival falar com o Dorival depois da derrota do primeiro jogo do final da Copa do Brasil. Sim. Não tinha necessidade nenhuma, ele foi lá dando tchau, sabendo que seria flagrado. Deus, Emanuel, o amor, ele também tem dentro desse sentimento a condição do perdão. Então quando você ama muito alguém, você fecha os olhos pra alguns vacilos. Sim, lógico. E ele tava trabalhando... o cara fez um gol... isso é inadmissível, comigo não dá. Pô, o cara vai lá, meu irmão. Pede desculpa. Quando o cara fez 3 gols em final de Libertadores. Vocês lembram quando ele não se representou ao Flamengo? Eu acho que a punição foi exageradíssima. Você lembra quando ele Sem precedentes. Ontem lembra bem, o Manuel com substância no sangue pegou 8 meses. Mas então, porque por tentativa de fraude... Tentativa de fraude é outro artigo. O nome já tá errado. Porque o Marcos Guarda também falou, ele fez além da urina, ele fez o sangue. Porque aí o sangue e o lastro é maior. Então, só que o lance aqui subjetivo é a tentativa de fraude é ele entregar com sem a tampa. Porque configura assim, ele pode estar ganhando tempo pra o remédio que ele tomou fazer efeito e não anular. Aí ele fez o sangue também, porque aí o sangue... Mas ele será absolvido, eu acho. Eu acho também. Sei não. Mas não, se ele não vai ser, então você considera que ele vai pegar 4. Porque só existe a possibilidade disso. Ou não diminuir a pena. Não, tem como ou manter. Absolve ou pega 4. Não, tem como manter. Não tem como manter. Não. Ou vai pra total ou absolve. Assim, não mantém a de um ano. Eu não... Ele já cumpriu 1, né? Porque se tem tanto tempo, passou 1 ano, né? Eu, sei lá. Eu acho que com essas provas aí, com sangue, o fato de não ter um precedente e ficar muito caracterizado, e parece que o fiscal cita, eu vi a urina saindo do canal da ureta dele e tal. Algumas reportagens dão conta de que tem inconsistência entre os depoimentos dos fiscais também. Também. Enfim. Mas a verdade é que depois no sangue tudo mostrou que ele não tinha problema nenhum. Exatamente. Foi só na hora de não querer que ninguém visse. Ele foi insubordinado. Por isso que eu acho que assim, a punição podia ter sido assim, 2 meses. 2 jogos. Mas aí se não, ou é advertência ou é pena mínima. Não existe. Né? Não existe. Porque pra eles lá, 2 meses, quando você considera que tentou fraudar o código, aí lógico, né? Porque o código não pode achar nada, aí já vai como se tivesse dopado. Aí a mínima são 4 meses que você falou, né? Não. Seriam 4 meses a partir desse ano. Ele acaba sendo punido como se fosse dopado. Sim, perfeito. Então o dopado, o mínimo são os 2 anos e o máximo são 4. Ele tá sendo... Ele, por ser classificado como tentativa de fraude, como o laboratório não pode achar nada, ele tem que sentenciar. Então assim, como aparece lá na mesa, e aqui, ó, tentativa de fraude. Então tentativa de fraude pro tribunal lá, pro UADA, já é doping. Ele tentou fraudar porque ele tá devendo. Aí já enquadra, aí deram 2 anos. Só que tem esses outros exemplos de gente que tem a substância no organismo e não pegou isso. Fala, Charludo! Gostou desse corte que você acabou de assistir? Se inscreve no canal aí, dá essa moral pro Charla aí. Vral!